Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui hoje com o Gustavo Freitas, que é um amigo, e além de amigo, ele é responsável hoje do tráfego pago de basicamente todas as minhas contas. É o cara que é o responsável pelo meu crescimento nas redes e também das minhas empresas. Então, assim, é uma honra, uma satisfação enorme estar te recebendo aqui, e também recebendo automaticamente a Red Smash, que é a empresa dele. E diga aí, Gustavo, como é que você tá? Se apresenta aí pra galera. Muito prazer, galera. Como já disse, meu nome é Gustavo Freitas. É uma honra estar aqui. Agora até um pouco intimidado, o Matheus falando responsável por resultado também não é bem assim, né? Tem toda uma equipe aqui por trás também, principalmente a habilidade do Matheus também com negócios. Então, é um complemento de coisas aí, mas o nosso negócio em si, que eu vim participar das coisas do Matheus, veio desde uma amizade ligada a propósito, que foi gerando ali, né, algumas conexões. Aí antes com uma empresa sozinha, e aí depois agora nessa parceria aí, né? E aí, o que você tem a dizer pra gente que hoje o tráfego pago ele tá ligado diretamente com o crescimento de empresas, né? Sim. E como você enxerga que o tráfego pago pode ajudar hoje a galera? Diz aí. Cara, o tráfego pago, ele basicamente faz com que você apareça para as pessoas certas. Então, da mesma forma como você paga um aluguel de um estabelecimento, você quer ficar, por exemplo, localizado no centro de Nova York, porque o seu público-alvo ele está ali. Então, você vai pagar um aluguel alto para aparecer para as pessoas certas. E o tráfego pago é a mesma coisa. A gente consegue fazer direcionamento detalhado, com estratégias específicas. Tem muita gente que brinca que é só apertar botão, mas quem está nos bastidores sabe que não é bem assim. Precisa definir uma estratégia. E quando você define estratégia, eu garanto para você que você já está acima de 80% aí do mercado. Eu geralmente falo, basicamente todos os vídeos, a galera que me acompanha já deve estar chateada de tanto escutar isso, que o marketing, né, é a primeira coisa, é o primeiro passo para estar iniciando um negócio. E você vê assim que hoje o marketing, o tráfego pago, como pode estar auxiliando nesse início? Cara, eu vejo que o tráfego pago ele potencializa aquilo que já é bom. Sim. O tráfego pago ele não vai ter influência dentro da personalização de produto, dentro do conceito de produto. Então, o tráfego pago ele só vem para trazer visibilidade e aparecer para as pessoas certas. E para isso você vai precisar de uma estrutura, você vai precisar de uma boa precificação, de uma boa oferta, de um bom produto. Por isso que até no início você comentou sobre resultado. O resultado é claro que tem a influência do tráfego, mas não é só o tráfego que influencia no resultado final. Pensa numa receita de bolo. E aí a receita tem chocolate, tem o brigadeiro, tem a massa, o morango. Se você queimar o brigadeiro, o bolo vai ficar ruim. Deu ruim. Se você, por exemplo, colocou fermento demais ou solou o bolo, vai ficar ruim. Então é um conjunto de coisas e detalhes que influenciam no resultado final. E o tráfego pago, ele é uma parte importante. Talvez uma base, né? Uma base, pode falar dessa forma. Com certeza. E hoje, o que eu vejo de você hoje é que você é uma pessoa que não só trabalha diretamente no marketing, mas uma pessoa que ajuda pessoas também, né? Porque você trabalhar com essa galera que está iniciando o negócio, que quer um crescimento do seu negócio, não é só o lado técnico da coisa. Como você lida com esse lado de, cara, eu vou ajudar você a crescer? Cara, é muito legal você ver o desenvolvimento das pessoas assim também em visão. Quando você vai implementando o tráfego pago ali, você implementa uma visão, né? E a forma como eu lido com isso está diretamente ligado também no que eu acredito em si. Eu vou ser sincero com você. Negócios que fogem dos meus princípios, e aí vai da minha fé como cristão, eu não entro. Porque talvez é o certo, né? Você não entrar num negócio que não está ligado aos seus princípios, né? Mas pode gerar alguma polêmica aí, que tem galera que faz meio que divisão, né? Mas não acredito nisso, enfim. E a forma como eu lido é muito gratificante você ver uma pessoa que tem um propósito ali de ajudar pessoas, uma pessoa, por exemplo,
lá na HS, junto com o Elton, o meu sócio, a gente pega muito o marketing jurídico. Sim. E aí a gente vê o efeito que o marketing jurídico ali, que é um profissional de excelência, vai gerar para outras pessoas, sabe? E aí, quando você vê esse resultado final, cara, é muito satisfatório. E respondendo de forma direta, a forma como eu lido é com a animação. Quando você gera resultado do cliente, você vê o cliente feliz, você vê o cliente dando um resultado ali satisfatório para outras pessoas. Você fica como intermediário, né? Com certeza. E você falou um pouco sobre princípios, que foi algo que me chamou a atenção. Eu vejo que você é uma pessoa que ajuda pessoas a crescerem. Você acha que isso também tem um pouco de influência com aquilo que você acredita quanto à religião? Você consegue estar... Como você lida com esses dois lados, né? Vamos botar assim. Ah, cara, com certeza. A gente sabe aí que um dos maiores ensinamentos de Jesus sendo o próprio Deus, veio e serviu a nós, lavou os nossos pés. Então, a forma como eu lido é justamente de servir, de buscar dar o melhor em excelência, em produtividade. E quando você tem a ciência que o seu negócio ele tá ali também para glorificar o nome de Deus, é isso. Você se esforça muito mais. Porque não é só negócio por negócio, fazer por fazer, né? Porque quando nós, e aí eu posso incluir isso, somos empreendedores cristãos, nós entendemos que não é só ter uma empresa, não é só ter dinheiro, não é só ter sucesso aos olhos do mundo, mas o principal sucesso que nós temos que ter é aos olhos de Deus, né? E como você falou, talvez não existe nada mais importante do que o servir, né? E assim, você percebe esse servir hoje no seu trabalho também? Cara, percebo sim. Porque a gente sempre faz um over delivery. Principalmente quando vê um negócio que... Pra quem não entende, o que é um over delivery? É quando você entrega além do combinado. Quando você tem dentro do contrato que você, por exemplo, eu preciso fazer só gestão de tráfego para esse negócio, mas eu entendo que aquele negócio ali ele possui outros tipos de necessidades, por exemplo, um desenvolvimento de produto, que é uma parte que você entende bem. Com certeza. E aí a gente dá um over delivery, a gente faz. Quem já fez over delivery desenvolvendo coisa para mim, produtos e tudo mais, não tenho nem nada a dizer. Então eu vejo assim como servir, principalmente assim dentro do seu negócio, eu aprendo muito com você, Matheus, coisas relacionadas ao servir. E no seu negócio eu me sinto muito alinhado, muito animado de fazer parte também. E você acredita sim, Gustavo, que falando um pouco desse lado de over delivery, de servir, de que hoje, como empreendedores e como cristãos, como a gente pode estar sendo útil com aquilo que a gente sabe, como a gente pode estar literalmente colocando o nosso lado cristão para fora o servir, né, dentro do nosso trabalho em si. Fora o negócio à parte, você diz... Fora o servir, né, em si. O lado do serviço mesmo. Fora do serviço, não entendi muito bem a pergunta, mano. Vamos lá, tipo assim, como você vê esse lado? Cara, hoje, servir talvez é o nosso maior exemplo é Jesus. Sim. Mas você acha que existe algo além do servir que a gente pode estar colocando para fora dentro dos nossos negócios? Ah, cara, com certeza, com certeza. Você primeiro que você entra ali como referência e exemplo até para as pessoas que fingem não te ver. Então, com certeza. Além disso, eu posso colocar aqui também que entra a sua parte como cristão de saber suas motivações próprias. Né? Então, você quer mais cliente, você quer mais resultado, mas para quê? Para que você quer esse fruto? Então, existem diversas vertentes que eu acredito que vão além do servir. E assim, todas vão ligadas, né, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E não é só sobre sucesso, né? Não é só sobre vou construir algo aqui para enriquecer, né? Existe um porquê atrás do negócio. Você falou algo que me interessou bastante aqui, né? Que é colocar princípios nos nossos negócios, né? Que às vezes a gente vai simplesmente indo com a maré, vamos botar assim. Eu vou fazendo aqui, vou vendo no que vai dar. E, cara, a gente
como empreendedores cristãos, tem que pensar nessa coisa, no que meu negócio está firmado. Hoje eu vim pensando muito nisso, cara. O meu negócio ele tem que estar firmado na rocha que é Jesus. Não é só sobre como vai entrar dinheiro, não é só sobre o tráfego pago, o marketing, os stakeholders, como eu falei aqui no outro vídeo que eu estava fazendo agora. Cara, tem que ter um firme fundamento, né? Concordo. E como é que você enxerga isso hoje, esse lado? Cara, eu acho que não só a gente, o negócio como um todo, né? A equipe também. É importante você ter uma equipe que acredite nesses princípios, que participe desses princípios junto com você. Então, tudo isso que eu estou falando aqui a respeito de excelência, a respeito de produtividade, a respeito de over-delivery, a respeito de acreditar no propósito do negócio, tem que estar na cultura da sua empresa, tem que estar na cultura organizacional. Exatamente. E aí existem estratégias para se repassar isso. Lá dentro da Heavy Smash, o Elton ele preza muito pelas reuniões semanais com a equipe toda, onde todo mundo passa um posicionamento. Ele sempre joga também uma palavra de fé para as pessoas. A gente não tem só pessoas cristãs ali dentro da nossa equipe, mas são pessoas que acreditam nos princípios. Até porque a empresa é um pouco id, né? A empresa acaba sendo um pouco id, né? Que quem não é cristão acaba vivendo aquela atmosfera e percebendo que existe algo diferente, né? Sim, a gente preza sempre por pessoas que acreditam ali nos princípios. E vai se esperar que o cristão, né, seja que acredite mais. Que às vezes é um cara que, exemplo, tá? É um cara que ainda não acredita em Jesus, vou colocar o ainda, mas ele tem um coração mais de servo do que um que está na igreja. Infelizmente, isso é real. E você fez essa sociedade, deu esse passo agora com a Heavy Smash, né? Como é que foi para você decidir isso? O que você levou você a pensar? Fala aí um pouco sobre isso. Cara, então, meu relacionamento com o Elton foi de bastante tempo assim. O Elton ele tinha me feito uma proposta. Eu tinha a parte Exalt, o nome Exalt, que é de exaltar. É crente, né? Cristão, isso aí. E aí eu colocava exaltar a Deus e sempre comentava com o cliente, eu vou exaltar também o seu negócio, vou colocar ele bem posicionado, bacana. Enfim. E aí a Exalt eu deixei focada na parte de infoprodutos autorais. Então, desenvolvimento começou a dar um resultado. Eu vi que eu precisava deixar isso à parte. E, ao mesmo tempo, se tem a demanda de cliente, que eu não poderia deixar de lado. Sim. Então, o Elton também, a gente vive em comunicação, em networking. Essa área funciona muito assim, todo mundo muito conectado. Com certeza. E aí, eu em conversa com o Elton, ele me fez uma proposta. E aí, a gente foi comunicando. Eu falei, cara, vamos nessa. E aí, a partir daquele momento, eu deixei a Exalt de lado e foquei dentro da revista Smash. Isso é recente, tá? Eu tô falando. Muito recente. Eu mesmo fiquei sabendo hoje, no dia da gravação. Mas o que você vê entrando nesse tema de sociedade, né? Falando um pouco disso com você, que tá bem recente isso na sua vida, que é importante você perceber num sócio para entrar numa sociedade? Nossa, cara. Primeiro que... se você enxerga algo a longo prazo, você tem que enxergar aquilo ali exatamente como uma aliança. Então, seu sócio ele precisa tudo isso que eu estou comunicando aqui a respeito de princípios, valores, fé, e eu até usei o Elton como exemplo das reuniões semanais. É algo que você precisa ter no seu sócio, que acredita nos mesmos princípios que você. E algo que vai, agora não espiritualizando também, algo que é um diferencial, é o seu sócio ter pontos fortes que são seus pontos fracos. Com certeza. E aí vocês se complementam nessa parte que é mais natural do negócio. Isso é uma coisa que eu venho escrevendo um pouco sobre, né? Eu fiz a pergunta para você do que você acredita que tem que ter, e eu tô escrevendo sobre sociedades fatais. Porque... Cara, o seu sócio é uma pessoa que você tem que escolher com carinho. Você tem que escolher com um padrão. Porque, como o Gustavo falou, a sociedade é como se fosse um casamento. Você não casa com qualquer pessoa. Então, por que você escolhe qualquer sócio?
Só porque o cara tem dinheiro ou porque o cara tem uma empresa estruturada, não quer dizer que vai ser uma boa pessoa para caminhar junto. Sim. Porque a sociedade nada mais é do que caminhar junto no dia a dia. Né? Inclusive, eu tive uma experiência de negar uma sociedade, uma pessoa que eu gosto muito, tem um relacionamento bom assim, positivo. E um cliente de outro estado me chamou para conhecer os outros negócios dele, e aí a gente foi alinhando as coisas, enfim. E aí eu fui lá, conheci os outros negócios, e aí teve ali um período de parceria. Sim. E houve uma proposta de sociedade que, cara, são caminhos meio diferentes e visões um pouco diferentes, entende? Sim, então é algo que a gente realmente precisa se posicionar. Exatamente. Saber até onde vai, enfim. E aí isso é algo que eu acredito. As pessoas variam um pouquinho. E se posicionar é tudo, né? Porque a gente tem que entender. Essa conversa tá vindo muito para esse lado de posicionamento, né? Como eu falei há pouco tempo aqui, esse podcast é um podcast cristão. E que eu acredito sinceramente que o Espírito Santo ele dirige, ele vai levando a conversa para um lado, para o outro. Sim. E muito sobre posicionamento que está falando aqui. Você acha assim que qual deve ser o posicionamento? E vou fazer 2 perguntas dentro disso. Primeiro, de um empresário que quer crescer, simplesmente. Qual posicionamento que essa pessoa deve ter? O que ela deve procurar fazer e tal? Fala aí. Cara, eu acredito que é saber o que realmente você quer e você tem como prioridade. Eu, por exemplo, dentro do meu negócio, eu gosto muito da liberdade do tempo e a liberdade geográfica. E, de certa forma, eu possuo. Hoje um pouquinho limitada na parte de produção de conteúdo. Mas isso eu vejo como uma das prioridades para o que eu quero e também para o propósito que eu acredito que eu possuo em Deus. Então, domingo, a palavra de domingo, né? Como saber a vontade de Deus na sua vida. Fazendo uma breve propaganda da igreja. Quem é da igreja sabe qual é. Enfim, então acho que a primeira coisa assim, cara, é você ter um pouco de clareza sobre os seus pensamentos, sobre as suas prioridades em si, e a partir desse momento começar a identificar também pontos que você é bom, do que você gosta. Por exemplo, o cara que está atrás da câmera, provavelmente ele gosta da parte de filmagem, ele gosta da parte de imagem, acredito eu. Obrigado pelo chefe. Das 2, mano. Você foi obrigado pelo chefe? Não. Graças a Deus que você tá falando que gosta. Porque quando você faz realmente aquilo que parece clichê, mas quando você faz aquilo que você gosta, tem um gostinho diferente de esforço, de você buscar. Sim, tem propósito, né? Eu na juventude já ficava, cara, procurando questões de inovação, a facilidade também em mexer em computador, de buscar soluções. Eu gostava disso. Entendeu? Eu gosto disso. Eu acredito que a sua infância vai dando sinais, né, daquilo que você vai fazer no futuro. Pequenos sinaizinhos que se você souber ligar os pontos, muita gente fala, cara, eu não sei o que eu nasci pra fazer, qual é o meu propósito. Vai enxergando o que você é bom, o que você gostava de fazer. Mas diz aí. E aí eu acho que você ter essa clareza do seu pensamento é muito importante. Aí vem a segunda pergunta, né? Essa resposta já era uma segunda pergunta. Como que eu faço para ter essa clareza? Você sendo cristão, eu vou te falar, cara. Que era a minha segunda pergunta. Obrigado por fazer. Você sendo cristão, eu falo, cara, você ter um direcionamento em Deus é preciso ter fé. Nem sempre as coisas serão da forma como você quer. Pedro, quando ele caminha sobre as águas ali, quando ele sai do barco, ele identifica a voz de Jesus e Jesus chama ele e ele tem coragem para sair do barco. Só que a Bíblia é clara quando fala que as coisas não estão tão nítidas assim, e é preciso ele ter fé. Então você vai ter clareza sobre um direcionamento e sobre uma voz.
mas não necessariamente essa clareza vai ser sobre ter tudo feito. Então você, como cristão, fala, a sua clareza vai a respeito de um direcionamento de Deus, mas não é uma clareza de já ter o caminho pronto. É uma clareza que vai exigir de você fé. Exatamente. Até para você poder caminhar sobre as águas, né? Senão, se você não tiver clareza, você não caminha. E de vez em quando dá uma afundada assim, mas Deus sustenta. Deus puxa pela mão. E a vida de empresário às vezes é isso. É você ter a fé para caminhar sobre as águas, mesmo parecendo que tá tudo errado, mesmo parecendo que não vai fluir, que é o fantasma que tá vindo, mas quando você tem a clareza e o discernimento de quem você segue, é você colocar o pé, falar, não, o mercado tá dizendo que não é isso, mas eu sei a quem eu sigo. Não, todos os indicadores estão dizendo que não, mas eu sei que eu posso caminhar, porque o Deus, a palavra que eu tenho vai me sustentar, e se não sustentar, eu vou ser puxado pela mão, certo? Concordo demais, mano. Todo empreendedor ele vai passar por um momento de posicionamento, de fé. Provavelmente você já passou por algumas coisas. Eu, em particular, assim, já passei em situações em que primeiro se age na necessidade para depois ver uma proposta do inferno, né, mano? Sim, com certeza. É sinistro isso, falando assim, poxa, primeiro é gerada ali uma questão de ansiedade e depois vem uma proposta de droga. E aí nos negócios, primeiro, pelo menos comigo, aconteceu algo que primeiro foi gerada uma necessidade grande financeira e aí veio propostas que feriam os totalmente princípios, que foi o que a gente começou lá na frente, né? E aí é a questão de você se posicionar, ter fé, e logo depois ali eu tive uma experiência incrível com isso, mas história. Fica para um outro podcast, né? Para poder manter o pessoal interessado. Vai prender demais daqui o tempo. Mas diz aí, se você pudesse deixar hoje uma palavra para a galera que está assistindo, para o empreendedor cristão, para o empreendedor, qual seria essa palavra hoje? Cara, seria Provérbios 24:3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fala aí, vê aí. Vê aí o material de consulta. Não, Provérbios 4:23. Falando besteira. Depois vê aí o que tem no 24, vai ter. Depois a gente descobre lá. Tô até com medo agora, né? Provérbios 4:23 diz, acima de tudo, essa passagem é muito conhecida, mas acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende todos os resultados ali da sua vida. E nós, como empreendedores, nós precisamos guardar muito o nosso coração, conectando até com o que eu estava comentando aqui antes, para saber a real motivação do resultado a qual você procura. Do exemplo, o Matheus está aqui dentro do podcast, ele quer despertar você em propósito, e essa é a motivação do coração dele. E aí, hipoteticamente, tá, mano? Vou colocar aqui um Matheus lá da China, tem no coração que ele quer, na verdade ele quer fama, ele quer um reconhecimento humano. Então você pode estar fazendo algo que aos olhos humanos tá bonito, tá lindo, mas só você sabe do real incentivo e motivação do seu coração. Então nós, como cristãos e empreendedores, nós precisamos ter cuidado com a motivação do nosso coração, e conectar isso também com saber seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? Eu sei os meus pontos fracos, eu tenho que ficar em alerta nos meus pontos fracos, e você também é preciso ter esse autoconhecimento. Tanto na parte natural, por exemplo, se você é preguiçoso, se você se distrai fácil. Cara, preguiçoso, a pessoa tá assistindo ali. É uma realidade. Eu, por exemplo, coloco limite de tempo no Instagram. Eu me distraio. Cara, eu entro aqui, se deixar, filho, já era. Então eu coloco o limite de tempo. Atualmente, como eu estou num período um pouco mais focado, eu desinstalei até o aplicativo. Enfim, então você saber seus pontos fracos e fortes também vai ser um diferencial incrível aí de autoconhecimento para o seu negócio. Uhum. Se eu puder deixar uma palavra rápida para você que está assistindo, seja empreendedor ou não, vá começar seu negócio agora ou ainda não, antes de iniciar, talvez, descubra qual é a motivação do seu coração, porque não existe nada melhor do que você estar alinhado primeiramente aos seus princípios, àquilo que você sabe que deve ser feito, ou ao seu propósito, mas sobretudo também ao propósito de Deus. Então, antes de começar, se possível, descubra
a sua motivação, onde realmente está o seu coração, e peça para que Deus sonde ele também, para que seu coração seja alinhado, não só com aquilo que você está fazendo no momento, mas com aquilo que você virá a fazer futuramente, porque só Deus sabe dos planos que ele tem para você, e só Deus sabe aonde ele quer te levar, mas ele só vai te levar se seu coração estiver alinhado, e alinhado primeiramente com os planos dele para você. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Cara, muito obrigado por estar aqui. Valeu, irmão. E Valeu. segue o cara lá no Instagram, apesar de ele estar sem Instagram agora. Tranquilo. E se não seguir ele, segue a Heavy Smash, que é uma empresa que realmente tem feito a diferença aí, não só pelo trabalho em si, mas pela visão e cultura que tem. E que o meu desejo hoje pra gente é que a gente tenha mais empresas que tenham essa preocupação de não só ganhar dinheiro, não só crescer, mas de abençoar a vida daqueles que estão ali dentro e da vida que também estão fora, né? Então, muito obrigado, galera, por assistir e continua aí. Valeu!